Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, pra gente bater a meta aí de 95 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, tá? Hoje é dia de Corinthians, pela Sul-Americana, jogo aí às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Vou trazer aí todas as informações para vocês. E vamos pra cima, rapaziada. Peço que vocês me sigam nas redes sociais, tá? Quem tem TikTok, Kawaii, Instagram, segue o John. Vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? Porque o John vai começar a postar mais conteúdos nessas redes sociais. Certo, família? Vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians entra em campo hoje contra a equipe do Estudiantes. Jogo de ida, né, das quartas de final aí da Sul-Americana. Um confronto extremamente importante. Um adversário difícil. Um momento complicado para o nosso time. Certo? Não só dentro de campo, mas fora de campo também. O clima não é dos melhores, certo? E aí já vou até começar falando dessa situação, sobre o pedido que o Corinthians fez à CBF e à Conmebol, tá? Para que o jogo de hoje fosse adiado, por conta do luto da torcida, tá? Do acidente que tivemos aí de sábado para domingo com os torcedores retornando de Belo Horizonte, tá? Tivemos 7 mortos, ontem já tivemos aí o velório, tá? Uma festa bonita, tá? Uma festa muito bonita, só que o clima ainda é de tristeza, certo? As homenagens foram muito bonitas, a torcida se uniu muito, tá? Isso é lindo de ver. Só que o clima fica, o clima de luto, não tem outra explicação, tá? E aí o Corinthians fez esse pedido à Conmebol e à CBF, certo? Fez essa consulta formal sobre a possibilidade do adiamento da partida, e aí a resposta da Conmebol foi que não dava, tá? A Conmebol falou, por conta das datas que temos, não dá para adiar, não dá para colocar para frente porque a gente só tem essa data, tá? E aí citou a questão de patrocinadores também e tudo mais, tá? E aí o jogo não vai ser remarcado, o jogo segue hoje, 9h30 da noite, tá? E aí um ponto importante foi que a Conmebol autorizou que o Corinthians faça homenagens para as vítimas, tá? Então, já fugindo um pouco do protocolo da Conmebol, normalmente eles não autorizam, dessa vez autorizaram, tá? Então, eu já imaginava que a Conmebol não adiaria a partida, tá? O Corinthians fez essa consulta só para ter a certeza, mas eu já imaginava que eles não adiariam, mas, de qualquer forma, autorizaram as homenagens. Então hoje, você que vai acompanhar a partida também, acompanhe aí as homenagens, tá? Que teremos na Neoquímica Arena para as vítimas do acidente que tivemos aí na região metropolitana de BH com os nossos torcedores, tá? E também deixo aqui, né, mais uma vez, a homenagem do canal John do Timão para esses torcedores, tá? O pessoal que foi para acompanhar o Corinthians e tudo mais. Muita força aí, meus sentimentos aos familiares, conhecidos e amigos. E vamos pra cima, rapaziada. Vai, Corinthians! Bom, ontem à noite, tá? Corinthians divulgou aí a lista de relacionados para a partida de hoje. Vou trazer aqui para vocês. Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli, tá? Sem novidades. Laterais: Fábio Santos, Léo Maná e Matheus Bidu, tá? Rafael Ramos cortado, Fagner machucado. Rafael Ramos, a princípio, cortado por questão técnica, tá? A opção do nosso treinador. Zagueiros: Bruno Mendes, Caetano, Gil, Lucas Veríssimo e Murilo. Meio-campistas: Guilherme Biro, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Juliano, Maicon, Matheus Araújo, Matias Rojas, Renato Augusto, Rony e Juan Oliveira. Atacantes: Gustavo Mosquito, Felipe Augusto, Giovani, Pedro, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Tá? E aí um ponto importante que eu já vou trazer aqui para vocês. Muita gente me falou ontem, tá? Deram a explicação. Mas o Pedro já foi vendido. Foi vendido, mas só pode ir no fim do ano.
Ah, mas deve ser alguma determinação do Zenit. Não pode, não existe, não tem como. A situação é, o Pedro é relacionado toda a partida e não entra, tá? Se ele não pudesse jogar, se fosse uma opção, ó, ele não vai jogar até o fim do ano porque já foi vendido, não era nem pra relacionar o cara. Tá viajando pra todo lugar com o Corinthians. Por quê? Pra quê? Tá? Então, mais uma vez eu coloco, é opção do treinador, porque o jogador está sendo relacionado para as partidas, certo? Bom, a provável escalação do Corinthians, tá, deve ser a seguinte: Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon e Renato Augusto, Rojas, Wesley e Yuri Alberto, tá? A provável escalação aí do Corinthians para a partida de hoje, tá? E aí eu já quero saber qual que é o palpite de vocês para esse confronto entre Corinthians e Estudiantes. Lembrando que é o primeiro jogo em casa, tá? Semana que vem já temos a volta na Argentina. Então seria de suma importância que a gente fizesse o resultado hoje, que a gente atuasse bem hoje, porque é um adversário complicado, certo? Um adversário que passou o carro no Goiás, sem mais nem menos. E mais uma vez eu coloco, o momento do Corinthians não é dos melhores. Tá? Vindo da eliminação para o São Paulo, empatou com o Cruzeiro aí no fim de semana no apagar das luzes, tá? Seria uma segunda derrota seguida. Então, assim, o momento não é bom. O time precisa dar uma resposta. A questão que eu tenho é, será que os jogadores do Luxemburgo, que ele disse que ficaram com emocional abalado depois da eliminação para o São Paulo, vão dar essa resposta hoje? É a dúvida que o torcedor tem, tá? É a dúvida que nós temos e eu quero a opinião do torcedor, rapaziada. O Corinthians vai dar uma resposta positiva para a torcida hoje ou não? Comente aqui, por favor, família. Bom, agora vamos falar da parte financeira, tá? Falar aqui um pouco da parte financeira. O Corinthians divulgou o balanço financeiro do primeiro semestre de 2023. Então, do dia 1º de janeiro até o dia 30 de junho. Certo? Até o dia que ia abrir a janela de transferências. Certo? Dia 1º de janeiro até o dia 30 de junho. Vamos lá. O Corinthians registrou um déficit de quase 40 milhões de reais. 39 milhões e meio. Tá? Então, de janeiro até 30 de junho, no balanço financeiro do Corinthians, ficou negativo em quase 40 milhões de reais. Pontos importantíssimos. Importantíssimos. A venda do Roger Guedes e do Adson não estão nesse balanço. O Roger Guedes foi vendido depois do dia 30 de junho e o Adson nem se fala, foi vendido antes de ontem. Tá? Então, nem o valor do Roger Guedes nem o do Adson estão inclusos nesse balanço do primeiro semestre. Qual que é o ponto? O departamento de futebol arrecadou 342 milhões. E aí teve 306 milhões de despesa. Então o departamento de futebol fechou no azul. Só que os demais departamentos tiveram um saldo negativo de quase 60 milhões de reais. Por isso que o Corinthians fechou no vermelho o primeiro semestre. E aí, tá? E aí o pessoal até colocou, pô, mas aí vai entrar o dinheiro das vendas e tal, beleza, que vai ajustar. Tá bom? Concordo plenamente. A questão pra mim é, qual que é o próximo balanço financeiro que eles vão soltar? Do segundo semestre? Quando acabar o ano? Quando o Duílio não for mais presidente do Corinthians? O que vai resolver? Se fechar com 100 milhões no azul, com 50 no vermelho, pro Duílio, pra quem é o responsável, não muda nada. Certo? Não muda nada. Então assim, a gente tá numa situação que fechamos aí com quase 40 milhões no vermelho o primeiro semestre. Não vem diretor financeiro, não vem diretor de futebol, não vem presidente, não vem ninguém apresentar esse balanço para a torcida. Ó, tivemos isso de gasto com isso daqui que entrou de dinheiro, isso daqui de vendas que a gente vai lançar no próximo. A situação do Corinthians é essa. Não
tem uma resposta da diretoria. O que a gente tem é o valor final. O clube que fecha o primeiro semestre devendo 40 milhões. Então, ou seja, vamos lá. Ano passado falaram que a dívida diminuiu. Foi pouquinho, nem 10 milhões. Ué, se no primeiro semestre já fechou devendo 40, aquilo que você recuperou em 2022 todo, que foi pouco, já era. E aí? E cadê a torcida que falava que o Duílio estava arrumando as contas? Cadê isso? Mostra pra gente. Me traz em números. Me mostra aqui, ó. Ó, a dívida era isso, a gente pagou tudo isso e agora deve só isso. Cadê? Não tem um exemplo, não tem nada. Eles não conseguem mostrar nada. É só discurso. É só, estamos melhorando, estamos arrumando, estamos fazendo. Tá bom? Me mostra. Não tem. Tá? Não tem. Simplesmente não tem. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Até quando esse tipo de gestão vai passar impune dentro do Corinthians? Até quando um presidente entra, dobra a dívida e sai como se nada tivesse acontecido? E continua no clube. Não é que sai, errei, tá? Não sai, o André Sanches não saiu. Continua no clube até hoje, tá? E aí, já até emendando nesse assunto do Andrés, que eu acabei citando aí, infelizmente, o Tairo Arruda, tá? Que é o CEO aí da SAF do Botafogo, respondeu o Andrés, que o Andrés no fim de semana falou, é a SAF do Botafogo aí, ó. Salário atrasado, não paga ninguém, que não sei o quê. O André Sanches criticando o líder do Campeonato Brasileiro. Enquanto ele assumiu o Corinthians com 400 milhões de dívida, entregou com 900. Tá? Ele quer falar sobre dívida. Ele, o André Sanches, quer. E aí o Tairo Arruda respondeu, tá? Falou, ó, o André Sanches é uma figura conhecida no futebol brasileiro e que tem essa característica peculiar de agir. Respeitamos o Corinthians, com quem temos uma ótima relação através do presidente Duílio, e não vamos inflamar polêmicas. Caso o Andrés queira conversar para entender melhor a dinâmica de uma SAF, estamos à disposição para esclarecimentos. Sobre salários atrasados e outras inverdades, isso naturalmente não procede. Bom dia a todos. O cara deu uma tirada no Andrés com tanta elegância que fica até chato. Tá? Falou sobre o presidente Duílio, que ele tem uma ótima relação, beleza, tá? Não quer inflamar polêmicas entre Botafogo e Corinthians, perfeito. E aí, qual que é o problema pra mim, tá? Não é a fala do Andrés, não é a resposta do Tairo. Pra mim, o problema é que a imagem do Andrés é relacionada à imagem do Corinthians, certo? Por isso que o Tairo não quis responder. Se ele respondesse, ele iria falar sobre a gestão do Corinthians. A que o Andrés fez ou a gestão atual. E ele, ó, pra não inflamar a polêmica, tá tranquilo. Andrés, se você quiser vir conhecer a gestão do Botafogo, vem. Acabou. Olha isso. Há anos atrás, o que o Andrés falava? Quero ver quanto tempo o Flamengo se mantém nisso. E o Palmeiras, e não sei o quê. Sempre falando de terceiros. Quem tá no topo pro Andrés tá errado. A gestão que tá no topo é sempre a pior pro Andrés. Boa é a gestão dele. E aí? Desde que ele falou isso, o Flamengo ganhou 2 Libertadores. Palmeiras ganhou 2. Ganharam Copa do Brasil, Brasileirão. E o Corinthians só olhando. Tá? Então é isso que dá raiva no torcedor. É ter esse tipo de gente no comando do Corinthians e nada mudar. Nada acontecer com esses caras. Continuam lá. Não acontece nada. Nada. O Duílio bateu o pé que a gestão dele, o título da gestão dele ia ser arrumar as contas. Ele fecha o primeiro semestre devendo 40 milhões de reais. Sem contratar. Certo? Não tem dinheiro para contratar. Chegou o Barleta, vendeu pelo mesmo valor. Aí sai o Barleta, sai o Adson, sai o Roger Guedes. 3 atacantes. O elenco tá ótimo. Trouxe um. Ele trouxe um jogador e vendeu 3. E aí? Que equilíbrio é esse? Um cara vai jogar em 3 posições no campo? É o que o nosso presidente fala pra gente, tá? Então, quero saber a opinião de vocês, família, sobre essa questão financeira do Corinthians. Vocês acham
que o Duílio vai resolver o problema das finanças do Corinthians? Comente aqui sim ou não, tá? Que aí eu já sei que é sobre essa questão financeira aí da nossa equipe. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Tivemos aí uma atualização na lista da Sul-Americana, tá? Sobre inscrições aí, como eu disse, jogadores que saíram, o próprio Adson, né? O Roger Guedes que foi citado, o Barleta também, tá? E aí, o primeiro ponto é o seguinte, o Corinthians não vai ter camisa 10 no torneio. Certo? Roger Guedes saiu, o Rojas herdou a camisa 10, mas não pôde ser inscrito com essa camisa no torneio. Matias Rojas vai jogar com a camisa 50, porque, segundo o regulamento aí da Conmebol, não podem ter dois jogadores com o mesmo número na mesma competição, tá? Ah, mas o Roger saiu e... Não pode. Jogou com um número, é daquele jogador. Se saiu, você fica sem um número, tá? O Lucas Veríssimo, que é o camisa 3 do Corinthians, vai ter que jogar com a camisa 42, tá? Por conta de outras inscrições aí que foram feitas, certo? E aí, até aí pra mim tudo bem. Ah, não pode usar o mesmo número que era a camisa 10? Colocou a 50. Lucas Veríssimo é o 42? Tá bom, ok. Inscreveu os jogadores. Beleza. Até aí, tudo tranquilo, precisava fazer a inscrição e tal. E aí a gente chega numa situação que é o camisa 18 do Corinthians. Pergunto pra vocês, tá? Quem é o camisa 18 do Corinthians? Sem olhar em lugar nenhum, sem ter visto nada. Quem é o camisa 18 do Corinthians? É o substituto do Roger Guedes, do Adson, do Barleta, do Mantuan, do William, não sei. É o atacante que o Duílio trouxe para a Sul-Americana, tá? Estou afirmando aqui. O Corinthians fez ontem a inscrição de um novo atacante na Sul-Americana. Vou falar o nome para vocês. Léo Natel. Léo Natel, tá? Por quê? Porque ele tem contrato com o Corinthians até o meio de 2024. Ele foi emprestado para o Casa Pia, de Portugal, retornou do empréstimo. Ninguém quer o jogador. Tá treinando em horário separado. O que o Corinthians fez? Inscreve na Sul-Americana. Pô, se a gente falar que não é uma gestão inteligente do Duílio, pô, gestão sensacional do Duílio, que isso? Um monstro, um gênio. Um gênio. Tudo que ele planeja dá certo. Só que qual que é o planejamento dele? Atrapalhar o Corinthians. O planejamento do Duílio é atrapalhar o Corinthians. Olha a resposta que o nosso presidente deu para a torcida. Sai o camisa 10, sai o Adson, que até então era titular da equipe. E qual que é a resposta que ele traz? Léo Natel. Léo Natel está inscrito na Sul-Americana pelo Corinthians, camisa 18. Não foi nem relacionado para esse jogo de hoje, mas tá inscrito, tá? Mas tá inscrito. Cara, é uma vergonha sem tamanho. Primeira vergonha é o Léo Natel ainda estar no Corinthians. Primeira vergonha. A segunda vergonha é ele ser inscrito em alguma competição pelo Corinthians. Pô, é bizarro. É bizarro a gente pensar que o Léo Natel, em 2023, agosto de 2023, está inscrito em uma competição pelo Corinthians, tá? E aí eu volto naquilo que eu já venho falando há alguns dias. Não é que, mas quem contratou o Léo Natel não foi essa gestão do Duílio, foi a gestão passada. Quem que era o diretor de futebol da gestão passada? Duílio Monteiro Alves. Ele era o diretor de futebol. Ou seja, ele tá envolvido, ele sabia, ele contratou, ele foi o candidato da situação e ele assumiu o Corinthians. Então ele não é nenhum inocente, muito pelo contrário, tá? A gente vê até pelas atitudes dele em entrevistas e tudo mais. Ele sabe de tudo que tá acontecendo e o pior, tá nem aí pro Corinthians. Certo, rapaziada? Lembrando que hoje, 9h30, é Corinthians Estudiantes, na Neoquímica Arena, tá? O John já tá indo pra lá, certo? E é isso, família.
Peço aí que comentem a opinião de vocês, vamos interagir, pode mandar aí que o John tá sempre acompanhando os comentários. Vamos pra cima, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!